Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de duas intervenções fundamentais na TCC, que é o registro de pensamento e também os experimentos comportamentais. Essa aula aqui está recheada de exemplos, recheada também de formas de como você executar essas intervenções com passo a passo. Então tá muito legal, tá muito bacana e eu espero que vocês gostem, tudo bem? Então bora lá, sem enrolação, bora começar a aula do capítulo 10, né? Estamos quase chegando ao final do livro. Basicamente esse é o índice mais geral e vamos já começar com a introdução. Bom, pessoal, primeiro tem um questionamento muito interessante que a gente sempre tem que ter em vista, que é o seguinte: qual o objetivo das estratégias socráticas na terapia cognitiva comportamental? O que é? Fica aí uma reflexão. Basicamente, é promover mudanças, certo? É promover mudanças. Então, tanto de formas cognitivas, tanto de formas comportamentais, emocionais, é promover mudanças. E essas mudanças só são feitas por meio do empirismo colaborativo, né? Não é só o cliente que atua, não é só o terapeuta que atua, é os dois trabalhando juntos, como se fosse uma equipe, tudo bem? E sempre de forma empírica, certo? E nós temos duas abordagens-chave de intervenção cognitiva com métodos socráticos, que é o registro de pensamento e os experimentos comportamentais. Antes de entrar a fundo explicando exatamente o que é cada intervenção, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, primeiro vou recapitular alguns pontos que eu achei super relevantes de serem ditos. Vamos lá. Quando a gente pensa em registro de pensamento, né, vamos dar um passo atrás e pensar que no questionamento socrático, novas crenças que estamos tentando promover são construídas sobre uma base equilibrada de evidências. Então nós temos evidências tanto a favor quanto contra uma determinada crença, né? E a gente também busca criar novas crenças em relação a isso. A gente pode usar o registro de pensamento para avaliar as evidências que o cliente já tem, né? E quais ele já está ciente. Já vou dar um exemplo para vocês sobre isso, certo? E os experimentos comportamentais, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade? É reunir uma nova base de evidências para neutralizar a falta de experiências devido à evitação. A gente sabe, né, que muitas vezes a pessoa, a pessoa acredita que ninguém gosta dela, porém ela não conversa com seus amigos, não vai para lugares para ter conversas, né, para ter relações sociais. E o fato dela deixar de ir, ela não tem novas evidências, né? Como é que ela vai saber mesmo se as pessoas não gostam dela, se ela não conversa com as pessoas, sabe? Então, a gente vai ver um exemplo bem interessante aqui para ilustrar isso. Vou pegar um exemplo de uma paciente que tem medo de ser rejeitada romanticamente, né? Devido às crenças ela acha que ela nunca vai ser amada, nunca vai encontrar alguém que ame ela de verdade. E qual que é a consequência dela ter essa crença? Qual que é a consequência dela ter essa crença? Que ela nunca se compromete totalmente em um único relacionamento. Então, quando ela tá ali conversando com a pessoa e ela nunca tem aquela trava e não se entrega realmente pro relacionamento. E olha só que interessante. Pelo fato dela nunca se entregar totalmente em um relacionamento, esse comportamento que ela tem leva a falhas no relacionamento. Então, em alguns momentos que ela poderia ter se dedicado mais, se empenhado mais, ser mais recíproca, ela não foi. Então, leva a pequenas falhas. E essas falhas podem ser interpretadas como mais uma evidência que ela não é possível de ser amada. Então, não é só o comportamento de ter pequenas falhas no relacionamento. É como esse comportamento de ter falhas também é interpretado pela pessoa. Às vezes, uma pessoa, sei lá, em um relacionamento você comete vários erros, várias falhas. É normal, é natural, né? Somos humanos. Aí a pessoa que já tá mais propensa a achar que ela nunca vai ser amada, o fato dela acontecer alguns erros, acontecer alguns problemas, meio que a pessoa coloca isso com um peso muito maior. Olha só que interessante, né? Como que essa crença vai alterando ali a sua percepção, a forma que ela interpreta a realidade. E o que nós podemos fazer? Nós podemos conceitualizar esse problema, né? Mas conceitualizar o quê? Deixar mais claro. As crenças, né? Pode conceitualizar as crenças, as previsões que a pessoa tem, o comportamento dela, as consequências desse comportamento, né? E não só as consequências do comportamento, mas também a interpretação dessas consequências, né? O resultado e a interpretação do resultado. E qual que é o objetivo disso? Aí, a partir dessa conceitualização, você consegue identificar o ponto de intervenção ideal.
né? E você sabendo esse ponto de intervenção real, você consegue promover mais mudanças, né? Sabendo, focalizando ali no que é mais importante. E é muito interessante, né? Porque uma nova perspectiva cognitiva pode ser usada como justificativa para uma nova resposta comportamental. E isso é muito legal, porque é o seguinte. Então imagina que a pessoa chega, ela percebe, nossa, realmente, eu tenho uma propensão maior a achar que eu tenho algum problema, né? Pra achar que eu nunca vou ser amada. Então, eu vou dar uma chance, né? Eu vou perdoar mais, ou eu vou ser mais flexível comigo mesmo, nos meus erros. E aí, quando eu sou mais flexível comigo mesmo, eu me permito entrar em mais relacionamentos. Olha só que interessante. Uma nova perspectiva cognitiva é utilizada como justificativa para uma resposta comportamental. Muito interessante, né? Ficou claro? E aí, é muito interessante, né? Novos comportamentos levam a novas experiências, que pode ser usada para avaliar de forma mais abrangente os principais alvos cognitivos. Então, por meio de novos comportamentos, leva a novas experiências, e se a pessoa conseguir interpretar essas novas experiências de uma forma interessante, pode ser muito útil para ela. Tudo bem? Bem, passando essa pequena introdução, vamos falar sobre registros de pensamento. Qual que é o objetivo dos registros de pensamento? É ensinar o modelo cognitivo e facilitar a mudança cognitiva. Até aí, tudo bem. E por que eles são úteis, né? Eles externalizam o processo de reestruturação cognitiva. Às vezes, algumas mudanças não são muito óbvias. Às vezes, você tem que realmente deixar isso explícito, deixar isso muito externalizado, porque a pessoa precisa ver, visualizar, entender realmente isso, né? Então, quando você tem ali o registro de pensamentos, né, registrar ali a questão dos pensamentos, eu já vou mostrar para vocês um exemplo de registro de pensamentos. Isso te fornece o quê? Um roteiro escrito, que inclui instruções de cada etapa, mecanismo de previsão futura, de pontos-chave de aprendizagem, ajuda a aprender a se envolver nos processos socráticos, ajuda a transportar a habilidade da sessão para a vida real. Então, isso é muito interessante. Então, a vida da pessoa acontece todos os dias, 7 dias por semana. E a terapia só acontece em 1 hora, né? 50 minutos, em um dia da semana. Então, a pessoa tem que realmente colocar aquilo em prática, né? E ajudar a transportar as habilidades da sessão na vida real é super importante. Também viabilizar o distanciamento físico dos pensamentos, e existem formas ativas de praticar essa habilidade, né? E nada melhor do que para aprender uma coisa é você aplicar ela, praticar ela, certo? E também é uma forma de criar mais autonomia para o paciente, né? E buscar ser o seu próprio terapeuta, que é um dos princípios da TCC, certo? Vamos falar agora sobre o registro de pensamento ensinando o modelo cognitivo. Bora lá então. Bom, qual que é o problema principal? É o seguinte, se o paciente está com dificuldade de ter mudanças cognitivas, você pode pensar o seguinte: até que ponto o cliente entende e aceita o modelo cognitivo? Isso é um ponto muito importante, porque ele precisa saber qual que é a relação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e dos seus comportamentos. Se ele entende que uma coisa está muito relacionada com a outra, e que ao mudar seus pensamentos também isso pode afetar seus comportamentos e assim e vice-versa, isso auxilia muito a você fazer estratégias na TCC. Ele precisa salientar isso, né? Ele precisa entender que as crenças dele afetam o que ele faz. As crenças dele afetam o comportamento dele e também a forma que ele pensa. E precisa entender essa relação, tudo bem? Então, o que você pode fazer? Qual que é a ordem de intervenção? Primeiro é você explicar o modelo cognitivo e depois é você demonstrar como já usar os pensamentos, o registro de pensamento de 3 colunas ou outros tipos de registro de pensamento. Bom, como é que você ensina o modelo cognitivo? Tô tomando um cafezinho aqui às 14h99. Bom, basicamente esse aqui é o pilar do TCC, é o basicão. É você saber ensinar o modelo cognitivo. No capítulo 3, se eu não me engano, desse livro, também a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Basicamente é você falar que você tem os seus pensamentos, você tem os seus sentimentos e também você tem os seus comportamentos. Eu tinha apagado ali e saiu todo lugar, né? Mas é basicamente isso, é você saber a relação que tem pensamentos, sentimentos e comportamentos, certo? E que os pensamentos influenciam os sentimentos influenciam os comportamentos e assim vice-versa e tudo mais.
né? E também, muitas vezes fala, quem vem primeiro, né? O pensamento, sentimento, comportamento. Normalmente não se pergunta isso, né? Não é frequente, assim, esse questionamento, só alguém que quer mais saber mais da teoria do TCC, mas basicamente não existe ali se eu não me engano, teve um momento, né, que falaram que a cognição vem primeiro, aí alguns autores vão defender que é o comportamento que vem primeiro, mas no final das contas é interessante pensar nessa relação de um vai influenciando o outro, né? E aí talvez essa questão de quem vem primeiro talvez não seja tão importante nesse momento, certo? Beleza. E aí, outro ponto que você pode utilizar é essa tabela. Existem várias tabelas na TCC. Tem essa da situação, pensamento, emoção, tem a da antecedente, resposta e consequência, enfim, tem vários tipos de tabelas que você pode fazer, né? E caso for necessário, você pode inserir mais componentes nessa tabela, acho que depende muito, né, do que você pretende fazer e qual que é o objetivo, que você pode colocar respostas fisiológicas, respostas comportamentais também, certo? Então isso é um tipo, né? Você tem a situação, você tem o pensamento, você tem a emoção. Eu vou explicar cada ponto disso. E interessante também é que você tem, acho que algo para você aprender, se estiver aprendendo TCC, que é muito útil, é você fazer isso na sua casa. Então pega uma situação que você passou, que te traz, pode ser uma situação mais neutra, ou uma situação que realmente te traz uma certa angústia, uma certa ansiedade, enfim, uma certa preocupação, e colocar isso na tabela para você aplicar em você mesmo. Acho que é um dos princípios muito importantes da TCC, é você saber aplicar as técnicas em você mesmo, para depois aplicar para o seu paciente, tudo bem? Então, eu faço esse convite. Hoje vai ser muitos testes aí para você, se você quiser fazer em você mesmo, que eu acho que vai ser bem proveitoso. Bom, o que é a situação? A situação é o contexto que deu origem à angústia, certo? Então, é interessante você usar imagens ou representar a situação, pode ajudar a aumentar a relevância dos seus elementos importantes. Então a pessoa fala assim, eu tenho uma apresentação para fazer, ou não, eu fiz uma apresentação que me deixou muito, muito angustiado, eu fiquei muito ansioso. Aí eu falei, é mesmo? Então, me conta mais. Imagina que você está descrevendo uma cena de um filme e me dê os maiores detalhes possível, sabendo que eu nunca assisti esse filme. Sabe, peça para a pessoa recriar aquela situação, né, com o mais nível de detalhamento possível, né? Algumas perguntas que você pode fazer é o seguinte: que evento apareceu para desencadear essa angústia? Normalmente algumas pessoas não conseguem reconhecer, sabe? O que aconteceu para desencadear. A pessoa acha, não, eu fiquei ansioso do nada. Assim, muitas vezes vem essa queixa do paciente, né? Também outra pergunta que você pode fazer: o que estava ocorrendo na época que você notou uma mudança em sua angústia, mudança em sua ansiedade, né? Interessante saber como que o paciente também nomeia essas questões. E o contexto não precisa ser externo, né? Pode ser interno. Então, sei lá, senti uma coisa aqui, um desconforto, assim. Não foi, tive que fazer uma apresentação, né, externa. Não, pode ser algo mais interno, né? Essa situação mais interna. Então, exemplo de pergunta: você experimentou algo internamente que parece provocar angústia? Tipo, ver algum pensamento, ver alguma sensação física, alguma imagem na sua cabeça? Então, perguntas bem interessantes. E é interessante, né, que pode ser útil não falar em pensamentos, né? Tipo, o que passou na sua cabeça? Normalmente isso é bem difícil da pessoa falar, eu pensei nisso. É muito difícil. É mais fácil você ir direto pra emoção, né? O que você sentiu, né? O que veio, assim? Onde você sentiu, né? Às vezes, eu senti um aperto no peito. Então a emoção ela fica mais evidente, sabe? E algumas perguntas para avaliar a emoção. Então, quais emoções perturbadoras você estava experimentando? Que rótulos emocionais capturam, né? Então, é interessante que às vezes talvez seja necessário até fazer uma psicoeducação do que são emoções, quais são os tipos de emoções que existem. Então, às vezes a pessoa acha que raiva e, sei lá, e tristeza, talvez a pessoa não saiba discernir muito bem, né? Talvez ansiedade e medo ela não consiga discernir muito bem. Então é interessante ali fazer uma psicoeducação das emoções, né? Então, outra pergunta: como você estava se sentindo emocionalmente? Para algumas pessoas também isso pode ser muito difícil, né? Não sabe, nunca foi educada a se descrever emocionalmente, né? Outra pergunta: de 0 a 100, como você estava se sentindo? Então, de nível de ansiedade, se você fosse classificar de 0 a 100, qual que seria? Certo?
Agora avaliando também os pensamentos lá na tabelinha. Qual que é o objetivo? É avaliar o registro e registrar o fluxo de consciência do cliente, né? Estar isso avaliado, registrado, pode ser muito útil para outras intervenções e também para a própria autoconsciência do indivíduo. Então, assim, o que você estava dizendo para si mesmo antes de perceber essa situação, perceber essa mudança, né? O que estava passando pela sua mente nesse momento, né? Então, os pensamentos, eles podem vir como cenas, como imagens, né? Como frases. Então, houve alguma imagem que apareceu na sua cabeça, né? Outros pensamentos, imagens que você experimentou, se você pudesse observar bolhas de pensamento acima da sua cabeça nessa situação, o que você veria? Achei essa pergunta massa. Que ideias lhe ocorreram naquele momento? Enfim, e aí você pode fazer essas perguntas. E para finalizar, já acabou meu café, existem, para encerrar essa técnica, você pode fazer algumas perguntas chaves. E por que isso é importante? Ah, Yuri, eu já fiz a técnica, já descobri a situação, pensamento, emoções, eu posso ir embora? Pra que? Não precisa de mais? Sim, é muito interessante, porque às vezes você fez todo esse processo de aprendizagem, né? O paciente conseguiu entender a sua relação entre situação, pensamento, emoção. É interessante depois você fazer tipo um laço, assim, fazer um início, meio e fim, pra pessoa realmente aprender e consolidar aquilo. Então você chega pra pessoa, né? Olha, você fez todo esse registro de pensamento. Ou você mesmo, né? Que tá fazendo aí, como seu exemplo do cotidiano. Como que essas coisas todas parecem se encaixar? Se o paciente chegar à conclusão sozinho, vai ser, ó, perfeito, né? Então, quando você olha para o que separamos aqui, o que você acha disso? O que você aprende com esse exercício, né? Será que existe uma relação entre seus pensamentos e emoções? Qual é a diferença entre situações e pensamentos? Então, meio que você fazendo meio que uns questionamentos para a pessoa, para ela mesmo chegar ali às conclusões daquela tabela, né? Aí outras perguntas, você normalmente experimenta situações, pensamentos e emoções separadamente ou todos de uma vez? Será que é útil separar uma coisa da outra? Você acha que foi útil escrever isso? Olha só, empirismo colaborativo aí fortíssimo, né? Como que você acha que teria sido se fizéssemos isso em nossas cabeças? Você costuma estar ciente de seus pensamentos nessas situações? Ou está mais ciente de suas emoções perturbadoras? Como aumentar a consciência de seus pensamentos pode ser útil, né? Será que é útil ter essa consciência? Enfim, pensamentos bem legais. E eu acho que é muito importante isso, né? Essa conclusão final. Às vezes a gente só vê ali como aplicar o RPD, como aplicar o registro de pensamentos. Beleza, muito bacana. Mas também é interessante a gente sempre fazer esse fechamento, sabe? Beleza? Então, que é uma dica de ouro, hein, rapaziada? E se você não deixou o seu like, deixe seu like, se inscreva no canal. Você sabia que 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas? Pois é, curiosidade. Bom, vamos para o registro de pensamento facilitando a mudança cognitiva. Bom, existem 3 maneiras diferentes de um registro de pensamento fornecer mudança cognitiva. A gente vai falar desses 3 agora, né? Que é a resposta racional, se concentrar em entender por que o pensamento original é distorcido e também um registro de 7 colunas. Então são 3 formas diferentes de um registro de pensamento promover mudanças cognitivas, que é o que a gente quer. Olha que imagem bonita, só tá meio torta. Beleza, vamos falar sobre resposta emocional. Como que a gente faz isso? Basicamente é pedir imediatamente ao cliente para escolher um pensamento alternativo que pareça mais racional. Então o paciente vai lá e diz alguma situação, aí você fala assim, será que existe outro tipo de pensamento? Será que existe outra justificativa, outra forma de pensar sobre isso? Então, andei na rua, cumprimentei fulano me ignorou. Ou sei lá, mandei uma mensagem para fulano meio-dia e agora são 6 horas da tarde, ele não me respondeu. Meu pensamento ele não gosta de mim. Será que existe outro pensamento? Será que a pessoa estava trabalhando? A pessoa estava ocupada? Não sei. Então, estimular esse pensamento alternativo. 2. Se concentrar em entender por que o pensamento original é distorcido. Então, a pessoa acredita que fulano não gosta dela. Então, vamos entender o porquê esse pensamento é distorcido, né? E muitas vezes a gente pode trazer as distorções cognitivas. E aí tem aquela tabelona, né, que a gente viu no clássico livro de Beck. Então, leitura de pensamento, catastrofização, rotulação, raciocínio emocional, generalização, imperativos, enfim.
O paciente precisa saber que existem distorções cognitivas, que a gente muitas vezes não vê a situação ali, vou acender a luz aqui, exatamente como elas são, né? Então tem as distorções cognitivas. Outro ponto também é o registro de 7 colunas. Olha como é gigante, né? E aí tem esse registro aí, se quiser você pode substituir aquela tabela de 3 por uma tabela de 7, que pode, para alguns pacientes, ser um pouco mais desafiador, né? Alguns vão ficar super alegres, super felizes em preencher. Enfim, qual que é o objetivo? É fazer que o paciente faça por conta própria aquilo que só será feito junto com o terapeuta na sessão. E que muitas vezes Nossa, tô no pescoço, tá? Muitas vezes o paciente ele vai ter todo esse caminho que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer naturalmente com o paciente. E é muito interessante se o paciente ele mesmo conseguir fazer todo esse caminho, né? Então vai começando por uma situação, né? Tipo, o que aconteceu, quais foram os pensamentos automáticos, né? O que passou pela sua cabeça, quais foram as suas emoções, o que você sentiu de 0 a 100, quais são as evidências e fatos que apoiam, evidências que não apoiam, quais são os pensamentos alternativos em relação a isso. E aí, por fim, qual está o seu estado de humor agora, de 0 a 100? Né? É muito interessante isso, né? E muitas vezes ver a alteração de emoção, né? A alteração do estado de humor sendo alterada, né? Em poucos minutos, só pelo fato da pessoa fazer esse registro de 7 colunas, certo? Existem outros registros também de vários tipos diferentes, tá? Na TCC a gente tem vários, gente. Então você tem um de Padesques, tem de fulano de tal, sei lá o que. Enfim, tem vários tipos de pensamentos. Esse aqui é só um deles que você pode utilizar, né? Tem o de Leary. Enfim, agora uma observação. Existe uma diferença muito grande entre pedir para o paciente olhar para uma situação de uma forma diferente, certo? Esse é um ponto. Existe um outro tipo, que é perguntar a ele se suas opiniões estão distorcidas e solicitar que ele avalie a situação para chegar a um pensamento mais equilibrado e preciso. Então, imagina que chega o paciente e fala, olha, fulano não me respondeu. Eu acho que ele não gosta de mim. Aí você pergunta, você acha que essas opiniões que você tem, né? Você diz que fulano não gosta de você. Você acha que existe alguma possibilidade das distorções cognitivas estarem interferindo nisso? Né? Podemos avaliar isso? Né? Será que existe também outras formas de pensar? Lembra que eu falei para você sobre a questão, sei lá, do pensamento tudo ou nada, da questão da catastrofização e tudo mais? Enfim, você levantar ali, fazer perguntas, e não tem nenhum problema perguntar, né? Claro que desde que você se concentre em como perguntar isso, o momento adequado também, né? Acho que sempre é muito importante avaliar. Mas essa diferença também é muito interessante. E perceba que esse quadro verdinho aqui, ele chama muito mais para o empirismo colaborativo quando comparado com o quadrinho vermelho, né? De um lado você ali chama ali para uma discussão, você chama ali para vamos pensar juntos, vamos tentar fazer um pensamento mais equilibrado e preciso. Por outro vamos ver de forma diferente, tudo bem? Então essa é uma observação bem relevante. E qual que é o objetivo final do registro de pensamento? É a mudança cognitiva, né? Então esse é o objetivo final que tem. E qual que é a consequência? Ao ter uma mudança cognitiva, você pode ter uma melhor resposta emocional do cliente, certo? E ali você vai estar cumprindo ali o objetivo principal. Além disso, tem 3 pontinhos para fazer check, né, de pré-requisitos. Então, 3 coisas que são pré-requisitos para o cliente ter sucesso nos elementos de registro de pensamento. A compreensão adequada do modelo cognitivo, né, que seria as primeiras 3 colunas ali. Então a pessoa precisa entender o modelo cognitivo, a relação de pensamentos, sentimentos e comportamentos. E os clientes devem ser capazes de discriminar quando experimento mudança afetiva e usá-las como pistas para buscar conteúdo cognitivo importante, e também capaz de identificar pensamentos automáticos corretamente, né? Então conseguir entender ali o que passa na cabeça dele naquele momento, né? Certo? Além disso, se você estiver usando o RP, né, de registro de pensamento de 5 ou 7 colunas,
Você pode ali, depois de ter as 3 primeiras preenchidas, o terapeuta deve colaborar com o cliente para desenvolver um foco no diálogo socrático. E aí tá uma planilha que a gente tem no livro, né, de questionamento socrático, que tem basicamente a descrição da situação, né, quais são os diferentes eventos perturbadores que aconteceram. Aí você vai colocando, aconteceu isso, 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 isso. Aí tá, beleza, diante de tudo isso, qual foi a parte mais perturbadora? Aí beleza, foi essa situação. Ok, que pensamentos passavam na sua cabeça diante disso? Foi isso, isso, isso. Que sentimentos correspondente a isso? Beleza. E pensando nisso, qual pensamento foi mais perturbador? Beleza, foi esse. E qual o significado emocional desse pensamento? Essa planilha é bem interessante. E olha que é para a descrição da situação. Ele vai focar ali, vai destrinchar bem mais a situação, certo? Muito bacana. Também temos a planilha de focalização, no caso foi essa, né? E na planilha de focalização, para que ela serve? Ela serve para dividir a situação, para identificar elementos mais perturbadores. Também ajuda a como identificar vários pensamentos relacionados à parte mais perturbadora. Então, vocês podem ver, né? Só pelos tipos de perguntas você já consegue identificar esses pontos. Também como se concentrar no pensamento mais perturbador e também no seu significado emocional. Um ponto importante que não vale a pena escolher um pensamento apenas porque soa como distorcido ou como soa doloroso. Isso é muito relevante porque às vezes a pessoa ela vai trazer um pensamento muito forte, muito carregado emocionalmente, e só porque ele parece distorcido ou parece doloroso, a pessoa já, não, esse é o pensamento que eu tenho que atuar. E o que vale a pena é dedicar um tempo para entender a situação e pensar e pesar suas opções, né? Então, ter uma certa calma e também, como já falado nos capítulos anteriores, que a gente fica meio afobado, fica com pressa de querer já atuar, já querer entender, focar ali no que é no conteúdo-chave. E aí essa pressa muito grande do terapeuta, isso pode prejudicar, né? E lembrando que faço tudo isso junto de forma colaborativa com o paciente. Aí tem algumas perguntas que você pode fazer na planilha de focalização, né? Quais são as diferentes partes do problema, qual a parte mais perturbadora, enfim, qual o pensamento incomoda mais, como a gente já descreveu aqui, beleza? Agora a gente vai falar do registro de pensamento socrático. Vamos lá então. Bom, agora esse próximo passo depende muito de qual registro de pensamento você está fazendo, né? E é muito interessante que as etapas têm uma relação com as instruções do registro de pensamento. Normalmente você vai pegar de um livro, ele vai ter ali um registro, uma instrução passo a passo do que você tem que fazer, né? Tem um livro, por exemplo, de técnicas cognitivas, do Leary, é Leary que fala, que ele tem um formulário e aí está exatamente escrito ali o que você tem que fazer. Então vai depender muito só. Também tem o registro de pensamento socrático, que é basicamente vai pegar o questionamento socrático, aquelas 4 etapas, né? Focalização, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa, resumo, síntese, e colocar isso em forma de perguntas, né? E fazer um registro de pensamento a partir dele. E ele vai colocar assim, né? Que primeiro a gente deve obter uma melhor compreensão do pensamento. E agora vai ter uma tabelinha muito boa, que não é agora, me precipitei, é aqui, né? Mas antes tem perguntas que você pode fazer para ser consistente com o registro de pensamento socrático. Então, algumas perguntas que você pode fazer, né? Em que experiência se baseia esse pensamento? Quais são os fatos que sustentam isso? Se isso fosse verdade, qual você acha que seria a evidência mais consistente apoiar? Enfim, há quanto tempo você acredita nisso? Então, você pega uma situação ali que, sei lá, eu acho que eu vou ser um mau profissional. Então, há quanto tempo você acredita nisso? Né? Alguém já disse para você como é acreditar nesse tipo de pensamento? Enfim, são perguntas muito boas que você pode fazer. Agora, esse aqui é uma super tabelona, que é basicamente um resumo do livro. É um resumo de todas as etapas que a gente viu do livro, né? Em forma de perguntas que você pode fazer. Então, você pode fazer o esquema ali do questionamento socrático, tudo certinho, e basicamente pegar essas perguntas. Inclusive, se você quiser o PDF dessa aula com resumo meu que eu fiz, inclusive tá essa tabela, esse resumo ali desse livro, também os slides, tudo certinho, e também das outras aulas, de todas as outras aulas, você pode entrar no link aqui embaixo e você terá acesso por menos de R$30. Meu Deus do céu. Enfim, aproveitem, gente. Aproveitem enquanto está disponível, certo? Então, vamos lá. Basicamente,
são as 4 perguntas. Nossa, eu limpei meu óculos e ele tá sujo ainda. Basicamente são 4 perguntas fundamentais que você pode ter ali para você fazer. Que é basicamente na focalização. É você pensar, o que estou mirando, né? Então, quais são as diferentes partes do problema? Qual é a parte mais perturbadora? Então, você vai focalizando melhor, né? Como estou definindo esse alvo? Beleza. Aí, na parte de compreensão, né? Partindo, você já fez a parte de focalização, focou no conteúdo-chave, aí você vai para compreensão, né? Como faz sentido que eu pense isso, né? Onde eu aprendi isso? Isso é algo que as pessoas me disseram antes, né? Como esse pensamento me faz me comportar? Quais são os fatos que me dizem que isso é verdade? Beleza. Aí depois você tem a parte de curiosidade colaborativa, né? O que eu estou perdendo? O que eu não sei? O que eu diria a um amigo? O que meu amigo poderia me dizer? Quais são os fatos que me dizem que isso pode não ser verdade? Será que eu posso reunir novas evidências? Sempre tem que ser dessa forma, enfim, né? São coisas mais de curiosidade. E por fim, o resumo e síntese, né? Como que eu posso reunir tudo isso na história? Como tudo se encaixa? Como eu posso resumir os fatos disso? E aí vem um recap, né? Sobre o que é a diferença de resumo e a diferença do síntese, né? O resumo é a forma que você encaixa diferentes elementos que abordamos na avaliação do registro de pensamento. E como a síntese, né? Encaixamos esse resumo num quadro mais amplo, né? Então, vou resumir toda a situação e depois vou encaixar isso num quadro mais amplo. Beleza? Certo. E aí, um passo final, que é avaliar o impacto da consulta, né? Então, você pode fazer perguntas, né? Tipo, o exame reduz a credibilidade dos pensamentos que eram alvo? O sofrimento emocional está mais proporcional ao evento? Ou seja, a gente não quer acabar com o sofrimento emocional da pessoa, porque a vida não tem como acabar com o sofrimento, né? Mas a questão é tornar esse sofrimento proporcional à situação, certo? Então, a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Por fim, queremos conectar nova perspectiva à mudança planejada de comportamento. Lembrando, né, que novas experiências também promovem novos comportamentos, promovem novas experiências, né? Enfim. E como você pode aplicar toda essa nova perspectiva na próxima semana? Que plano de gestão você pode fazer, né? Enfim. Então, isso prepara o cenário do experimento comportamental, que pode reforçar uma nova perspectiva, testando diretamente, reunir novas evidências para informar um registro de pensamento futuro. Então, isso é muito interessante, né? Como que a pessoa ela vai ter a interpretação daquela situação, e isso vai promover novas formas de aprendizagem, né? E aí não é só isso, né? Tipo, diante de tudo isso, o que você aprende diante disso? Quais as conclusões que você chega? Esse é um ponto que é muito salientado no livro e que é muito relevante, certo? Agora vamos finalmente para experimentos comportamentais, né? Vamos colocar em prática, vamos entender ali melhor como funciona. Bom, retomando, o componente central da TCC é criação de mudanças cognitivas, tudo bem? E os experimentos comportamentais permite o uso de meios comportamentais para provocar mudanças. Então, é basicamente mudar pensamentos por meio da mudança de comportamentos. A gente sabe que, dependendo do transtorno da pessoa, por exemplo, o TDM, né, transtorno depressivo maior, é muito difícil, né, você atuar diretamente nas cognições, em primeiro lugar. É mais interessante você já começar pelos comportamentais, mudanças comportamentais, coisas que você pode fazer no dia a dia, se inserir em atividades prazerosas, porque dependendo da condição da pessoa, se você ir só pro lado cognitivo, ou começar pelo lado cognitivo, pode ser que não dê em nada, né? Então, é complicado que esteja a situação da pessoa, certo? Essa parte eu achei muito bacana, porque ele vai fazer um paralelo entre o método científico e os experimentos comportamentais. Eu lembro que eu tive muito isso, né? Eu lembro que as primeiras aulas da faculdade, a gente fala sobre metodologia científica, né? E aí eu falo, nossa, isso é muito interessante, porque quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter muito claro os seus objetivos, você tem que ter muito claro qual que é a pergunta que você está fazendo, o que você pretende fazer, o que você pretende pesquisar, deixar muito claro e explícito quais são os seus métodos, a forma que você pesquisou, a forma que você está avaliando. Então, assim, quais são os dados que você tem, quais são os fatos, quais são a bagagem teórica que você carrega. E eu falei, nossa, isso traz muita clareza, né? E é muito interessante que muitas vezes muitos cientistas pegaram isso e falaram, por que a gente não aplica isso na mudança de comportamento? Então a gente vai ver esse ponto, né? E é claro que tudo isso é feito de uma forma muito colaborativa. Então vamos lá, o Beck já falava muito sobre isso, né?
que é utilizar um método científico para testar uma crença do cliente. E isso acaba sendo o experimento comportamental, né? O nome já diz experimento. Que seria basicamente a aplicação da investigação científica e curiosidade a uma previsão, né? Então é muito interessante essa linha de raciocínio que vai ser descrita, que é o seguinte: a percepção de uma situação por um indivíduo é limitada por sua percepção da realidade, certo? Então é muito interessante. Então, aconteceu uma coisa na vida dele e ele tem uma percepção diante disso. E a forma que a gente enxerga, que a gente percebe o mundo, é limitada, né? Beleza. Então, seu envolvimento com a realidade é limitado pela sua visão de mundo, né? Então, sei lá, você tem um relacionamento e a pessoa às vezes enxerga os problemas do relacionamento de uma forma limitada. E a forma que ela vai se envolver com o mundo, a forma que ela se vai envolver ali naquela relação que a pessoa está tendo, é limitada devido às suas limitações de percepção, certo? E essa pessoa, ela tem crenças baseadas nessa realidade limitada. É muito interessante isso. Porque a partir do momento que você descobre que a gente tem uma visão limitada do mundo, a gente vê de uma forma, né, da forma que a gente enxerga o mundo a partir das nossas percepções, logo, a gente pode chegar a conclusões extremamente erradas, equivocadas, devido às nossas percepções que são limitadas. Beleza? E aí isso cria um ciclo de feedback que uma coisa fortalece a outra. Então olha só que interessante. As previsões e os comportamentos das pessoas são tipicamente baseadas em seus sistemas de crença, limitando assim as experiências nas quais se baseia para moldar suas visões de mundo. Qual que é o problema disso? Né? Que às vezes a gente acaba se limitando muito às situações, né? Tendo crenças totalmente distorcidas sobre a realidade. E aí a terapia vem para ajudar nesse processo, né? A entender, a quebrar esses ciclos de feedback, a quebrar esses ciclos que nós nos inserimos, certo? Beleza. E aí isso pode causar muita evitação, né? E o grande problema da evitação é que você não se permite aprender novas coisas e tudo mais. Aí tem essa frase muito interessante, né? Por que usamos experimentos comportamentais? E esses autores, né? Vamos lá, né? Que geram uma interpretação alternativa, que geralmente não é suficiente. Quer dizer, geraram uma interpretação alternativa. Então, que tal a gente pensar de uma forma diferente? Essa interpretação alternativa geralmente não é suficiente para gerar uma mudança emocional, né? Testar as avaliações do cliente com experimentos comportamentais criam novas evidências experimentais contra as interpretações ameaçadoras do cliente. Nada melhor do que você ir para o mundo e testar as coisas no mundo para combater essas crenças, né? Eu achei que não era possível e foi lá e consegui fazer tal coisa. Nada melhor que se expor ao mundo para ver realmente se isso faz sentido ou não, tá? O problema é, muitas vezes as pessoas não vão pro mundo testar essas crenças, né? Enfim. Então vamos falar de tipos de experimentos comportamentais bem rapidinho, certo? Basicamente, você tem testando uma previsão específica, né? Para que serve, né? Testar se um pensamento alternativo que foi desenvolvimento por meio do registro de pensamento é realmente verdadeiro. Então a pessoa fez lá todo o registro de pensamento e ela fala, eu acho que eu sou até um pouco sociável. Beleza, vamos testar isso aí? Basicamente isso. E a ideia geral é tentando direcionar as previsões que estão impedindo que o comportamento competente para promover previsões mais adaptativas e precisas. Eu tenho uma previsão, por exemplo, eu acredito que eu não consigo falar com as pessoas bem, eu acabo gaguejando, eu acabo confundindo meus pensamentos. Falei, interessante. E a pessoa chega a uma conclusão, eu acho que dependendo da pessoa eu consigo falar bem. Ok, vamos testar isso aí? Né? Vamos pôr a prova então. Muito interessante. Bom, temos outro ponto que é reunindo novas evidências. Quando usar? Na falta de evidências não confirmatórias devido à evitação ou à falta de exposição. Então, a pessoa ela acha que ela não canta bem. E aí, mas já tentou cantar? Não, nunca tentei cantar. Então, nunca participei de aula de canto para saber se porque não tem como, né? A pessoa falar, não sei cantar bem, mas você já tentou fazer aula de canto para saber se você canta bem ou não? Porque às vezes aplicar uma técnica, aplicar ali
estudar de forma sistemática pode ajudar. Então, às vezes a pessoa ela acha que ela não tem um certo potencial por falta de evidências, certo? Beleza. Também fazer algo diferente. Pode ser que essa intervenção seja um pouco mais fraca, né? Então ocorre quando o terapeuta chega e fala, por que não tentamos isso e vemos o que acontece? Né? Então fazer algo bem assim, vamos ver o que vai dar e tudo mais. Não segue tanto o padrão de um experimento, certo? Porque o experimento é muito maior. Então perceba, temos 11 passos dos pensamentos. E perceba também que o método científico, né? Tipo, definir uma pergunta, reunir informações e tudo mais, tem todo esse passo a passo. E perceba que ele tem uma semelhança muito grande entre o experimento comportamental, que são esses 11 passos. Eu vou deixar aí, caso vocês queiram dar uma olhada um pouco mais detalhada, tudo bem? Beleza. Agora vamos para o formulário de experimento comportamental. Basicamente são essas as perguntas de um plano de experimento comportamental. Tudo bem? São essas as perguntas. Agora eu vou fazer o seguinte. O que eu aconselho? Você pegar essas perguntas e pega uma situação da sua vida e tenta aplicar, né? Tenta ver ali, ver se tem alguma pergunta aí que faz sentido ou que você achou que entendeu ou não entendeu. Eu vou fazer o exemplo que tá do livro aqui, então eu vou dizer qual que seria a resposta. Vou dar um exemplo de resposta para cada situação, tudo bem? Então a gente consegue ver exatamente na prática o plano de experimento comportamental, né? Que seriam os 11 passos, as 11 perguntas. E depois eu vou falar detalhadamente cada ponto ali para deixar ainda mais consolidado esse ponto, tudo bem? Bom, vamos lá então. Essa é uma parte muito interessante, que eu vou agora, então eu vou dar o exemplo do livro aqui para cada tipo de pergunta, né? E se quiser também você pode comparar ali com o que você fez, enfim, ou também só escutar ali para ver se consolidou bem ali esse tipo de exemplo, tá? Então vamos lá. Lembrando que o experimento comportamental é muito importante, é uma das intervenções principais, e saber como que ele funciona, passo a passo, saber exemplos, é muito importante, tudo bem? Então vamos lá. Então pela primeira pergunta, né? Qual é o medo ou previsão negativa que tenho que me impede de ter a vida que eu quero ter? Aí a resposta, eu acho que o meu medo minha previsão negativa tipo, eu acho que ninguém gosta de mim. Aí beleza, aí vem a pergunta, né? O que especificamente esse medo me fez prever que vai acontecer? O quão intensamente eu acredito que vai acontecer, tipo, de 0 a 100. Então a previsão que eu tenho é que ninguém vai me retornar minhas ligações, ou eu vou conversar com as pessoas não vão ligar pra mim. E quando eu conversar com alguém, ninguém vai se envolver muito, vai ser aquela conversa mais superficial e tudo mais. Então essa é a previsão que eu tenho. E eu acredito 95% que isso é verdade. Aí vem outra pergunta, né? Existe uma previsão alternativa plausível do que poderia acontecer? Ou quão intensamente eu acredito que isso vai acontecer? Aí uma resposta, né? A maneira como eu sinalizo socialmente afeta como os outros se comportam em relação a mim. E se eu sinalizar de forma eficaz, posso influenciar positivamente as interações que eu recebo. Olha só que interessante. A pessoa chegou à conclusão que, dependendo da forma que ela age socialmente, isso vai influenciar, né? E olha só que interessante. Aí chega e eu falo assim, mas a questão não sou eu, mas minhas habilidades sociais. E eu acredito nisso 45%. Aí a próxima pergunta. Especificamente, o que estou testando? Isso pode ser comprovado? A resposta, né? Se eu recebo uma resposta social diferente, dependendo do meu comportamento, as interações competentes produzirão um resultado diferente das interações inábeis. Sim, se meu comportamento tem influência, posso acompanhar o que eu faço e o impacto que isso tem. Aí beleza. Aí vem uma pergunta assim, tipo, vamos colocar isso em prática, né? Então, qual é o plano? Qual é a minha previsão e com quem, por onde e com quando eu apostarei? Olha só que interessante, como a resposta do paciente vai ser bem sintética ali, bem objetiva, né? Então, por exemplo, durante a próxima semana, prestarei atenção nos meus sinais sociais quando eu for conversar com um colega de trabalho. Especificamente durante metade da semana de trabalho. Falei questão de olhar para cada colega de trabalho, por quem passar sorrindo, balançando as sobrancelhas e respirando devagar. É até bem excesso de objetividade, né?
Na outra metade da semana de trabalho, olharei para cada colega de trabalho por quem passar, mas mostrarei uma expressão impossível, um rosto inexpressível, sem sorriso, sobrancelhas arqueadas e mudança de ritmo de respiração. Basicamente, ele vai ser muito receptivo com os colegas em uma metade da semana, na outra metade da semana ele vai ser indiferente, ou vai ser bem neutro, bem seco. E aí ele vai conseguir ver, né, se a sua alteração de comportamento influencia nisso. Olha só que experimento bacana, né? E aí vem uma pergunta: como vou saber se é verdade? Olha só o que ele vai fazer. Após cada interação, avaliarei o quão positiva acredito nessa interação, seja de 0 a 100, levando em consideração se eles retornaram minha saudação, tentando me envolver com uma conversa ou disseram algo elogioso. Vou notar quais dias foram associados a interações mais positivas. Então, é um estilo bem científico mesmo, né? E é bem interessante, né? E aí vem uma pergunta que eu achei muito bacana, que problemas podem surgir e que eu posso fazer para planejar o sucesso? E aí vou citar 2 problemas que podem surgir, né, como resposta, né? Primeiro, eu posso não encontrar pessoas suficientemente durante a semana, né? E se isso acontecer, continuarei o experimento por mais uma semana. Olha só que intervenção interessante, caso deu ruim. E 1.2, os colegas de trabalho podem não conversar comigo porque estão com pressa ou preocupados com algo que não está relacionado a mim. Se isso acontecer, vou me lembrar dessas possibilidades alternativas. Muito bom. Agora, depois disso, né, a pergunta, né, realizar o experimento como planejado, preciso refazer o plano? Então, o experimento será realizado por uma semana. Beleza. Fez lá, uma semana de experimento, chegou na próxima sessão. Então, a pergunta é, o que realmente aconteceu? Houve 15 interações, por exemplo, em dias de rosto inexpressivo. E aí conta, né? Tive interações positivas, negativas, classifiquei ela de 0 a 10 e tudo mais. Enfim. E aí vai. O que o resultado do experimento significa sobre minha previsão e minha previsão alternativa? Então, fiz o experimento. O que esse experimento significa? Diante das crenças que eu tinha antes, diante das crenças alternativas que eu tinha. Então, aí o paciente chega na conclusão. O modo como eu sinalizo socialmente para os outros tem um impacto positivo em como eles se comportam em relação a mim. O que faz que eu me sentir muito mais querido. Essa pode ser uma razão pela qual concluí que ninguém gosta de mim. Vou continuar isso por mais uma semana e reunir mais confiança. Aí vem uma próxima pergunta. Estou deixando de perceber alguma coisa? Aí uma resposta, né? Pode ser que o meu histórico de má socialização tenha impactado a forma como as pessoas me veem. Isso talvez possa mudar ao longo do tempo. Olha só que interessante, que pensamento alternativo interessante. Então, uma pessoa que, sei lá, antes tratava as pessoas não tão bem, do nada começa a tratar as pessoas bem. Não, é interessante ter esse pensamento alternativo, né? Que não necessariamente pode ser que o jogo mude ali rapidamente, né? Beleza. Aí, como minhas crenças e minhas previsões mudou? Como eu classificaria cada uma delas? E aí ninguém gosta de mim foi para 60%. E a outra crença, né? Minha socialização afeta os outros. Minha sinalização social afeta como os outros se relacionam comigo, foi para 75%. Então teve uma alteração. Beleza. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que os sinais sociais que eu envio às outras pessoas afetam a forma que eles respondem a mim. Olha que legal, né? E ali vem puxando a próxima semana. Como posso aproveitar um novo aprendizado para a próxima semana? Quero continuar praticando as habilidades e acompanhando as respostas para coletar mais dados e praticar mais. Beleza? E aí, gente, o que vocês acharam deste exemplo? E agora que eu percebi que o slide diminuiu de tamanho, não era para diminuir. Certo? O que vocês acharam desse exemplo? Eu achei bem interessante. E ele faz um resumo bem bacana ali, né, do que funciona o experimento comportamental. Agora, eu vou falar, basicamente, especificando para cada tipo de perguntas, né, deixando mais claro, mais evidente. Então, nós temos esses passos, certo? E o passo 11 não tá ali, mas eu vou colocar. Calma aí.
Não, gente, tá certinho. Não é 11 passos, não, é 10 passos. Porque esses são os passos do autor desse capítulo que ele coloca como 10. Aí o outro, no caso, o outro experimento, ele coloca como 11, que é o experimento comportamental do outro autor. Beleza, show. E aí tem especificamente esse experimento comportamental, que é o que a gente vê do autor desse capítulo, que ele vai dividir em 10 passos, certo? Beleza. Eu acho que é interessante assim, que vai ser assim, eu vou dizer cada passo e quais perguntas ensinamos ao cliente a fazer para si mesmos. Esse que é o diferencial, tá? Então, por exemplo, a gente tem o passo 1, que é identificar uma previsão que está atrapalhando o caminho, né? Então, de novo, entra a questão da cognição, como que essa cognição afeta ali a experiência da pessoa. Então, perguntas que ensinamos o cliente a fazer a si mesmo. Qual é o medo que eu tenho que me impede de ter a vida que eu quero ter, né? O que especificamente esse medo me faz prever o que vai acontecer? Quão intensamente eu acredito que isso vai acontecer de 0 a 100? Então essa é uma pergunta bem interessante para você fazer, né? Porque leva de novo à questão, né? Qual que é o objetivo do experimento comportamental? É mudar os pensamentos por meio da mudança de comportamento. Então a gente quer testar essas previsões, certo? E para identificar as cognições a serem testadas, é importante especificar a cognição de forma falsificada, né? Então uma pergunta que você pode fazer é: quais previsões podem ser derivadas dessa crença declarada? Tudo bem? Então, por exemplo, se a pessoa chega e fala assim: ninguém gosta de mim. Essa crença, ela é muito difícil de ser falsificável, né? É muito difícil dizer para você, eu consegui provar isso, certo? Que eu não consigo ter acesso a todas as pessoas. Então, alguma previsão derivada, né? Ninguém irá me cumprimentar de volta, não terá conversas profundas. Então, para isso, é melhor organizar o experimento testando: minha sinalização social pode determinar se alguém retornará a minha saudação. Olha só que interessante. Eu saí do eu acho que ninguém gosta de mim para a minha forma que eu sinalizo socialmente pode determinar se alguém retornar a minha saudação. Basicamente se eu estou, digamos assim, mais receptivo, isso vai influenciar a forma que as pessoas vão me receber. Ou se eu estiver, tipo, menos receptivo, se eu sou uma cara mais séria, se é minha cara séria, né? Talvez isso vai piorar ali essa recepção ali social, certo? Então perceba, eu deixei um pouco mais palpável, né? Um pouco mais passível, assim, de se investigar. Beleza. Outro passo número 2 é identificar previsões alternativas, né? Então, perguntas que o paciente pode fazer para ele mesmo, né? Existe uma previsão alternativa plausível do que poderia acontecer? O quão intensamente eu acredito que isso vai acontecer? Então, essas são as 2 perguntas. E para ter uma visão alternativa, é interessante considerar, primeiro, o cliente precisa aprender a resolver o seu problema, certo? Então, qual tipo de crença seria útil formular e testar por meio do experimento? E também o cliente precisa aprender a ter algum controle sobre como as pessoas se relacionam com ela. Então, entender que a simpatia não é uma qualidade fixa. Então a pessoa fala: eu não sou muito social. Essa simpatia, ela não é algo fixo. Você pode mudar, né? Você pode ali alterar, certo? Outro ponto. Dados os efeitos tendenciosos das crenças centrais do cliente, é útil identificar aspectos da situação do experimento comportamental que possam ser desafiadores durante a execução. Então, assim, especificar uma crença alternativa ajuda a direcionar essa atenção, certo? Do cliente para características de situações às quais poderia não ter prestado atenção, interferindo na aprendizagem significativa. Mais uma vez, trazendo a ideia de que a visão que nós temos é limitada sobre o mundo e isso vai influenciar muito a forma que a gente vai prestar atenção, a forma que a gente vai fazer aqui esse filtro, certo? Beleza. E nós temos também o passo número 3. Bom, gente, vamos lá então. O passo número 3. E tem algumas considerações bem legais que vai ter mais pra frente, tá bom, gente? Então, o passo número 3 é definir a pergunta e experimento comportamental. Então, é perguntar, né? Especificamente, o que eu tô testando? Isso pode ser comprovado, né? Tem formas de eu comprovar se isso realmente está sendo testado. Esse é um momento ali que, para ver se está todo mundo na mesma página, né? Pode ser que isso fique meio redundante também. Então, se quiser, você pode pular esse passo 3. E tem o passo 4, que é projete o experimento. Isso é bem interessante, né? E faz lembrar muito o método científico.
né? Tipo, qual que é o plano? Qual que é a minha previsão? Onde eu quero estar? É muito isso, né? Tipo, você tá fazendo um negócio, mas qual que é o ponto que você quer chegar? Né? Como que eu vou saber se eu consigo concluir aquilo com sucesso ou não? Então, quanto tempo vai durar? Quais são os dados que vão ser medidos? O que o cliente vai dizer, fazer precisamente? Isso é muito interessante porque, assim, imagina que a pessoa vai se expor a algo que ela não gosta. Né? Sei lá, a pessoa ela acha que ela nunca vai encontrar alguém. Aí ela tenta um relacionamento. Mas pode ser que a pessoa, quando for fazer o experimento comportamental, ela se sinta muito mal, muito mal. E olha só que interessante essa confusão que pode ter. Ela acaba de fazer o experimento e ela se sente mal. E ela fala, então eu fracassei. Opa, peraí, você não fracassou não. Você tentou fazer aquilo, você foi lá e fez. Você se sentiu mal, foi uma consequência. Mas às vezes a pessoa vai confundir o sentimento que ela sentiu com o sucesso que ela teve ou não, sabe? Então, ter muito bem definido quais seriam os marcadores de algo bem sucedido é muito importante. Então, definir claramente o que estamos testando, porque a gente pode acabar distorcer a realidade, né, para atender às expectativas. Então, tem esse exemplo, né? O paciente ansioso completa uma tarefa difícil e conclui erroneamente que foi um fracasso porque ficou ansioso durante a realização. Isso é muito interessante, né? Então, é interessante salientar isso, né? Então, definir claramente os critérios de sucesso, certo? E a ponto número 5 é listar os obstáculos, né? Quais problemas podem surgir? Pessoas ansiosas são profissionais nisso, em identificar possíveis problemas, né? Então, e se der errado, né? Como é que a gente pode... e se tal coisa acontecer, o que você vai fazer? Então, você vai ali tentando treinar um pouco, né? E fazendo ali certas alternativas, caso dê ruim, né? Então, acho que tem alguns pontos interessantes. O primeiro, o cliente deve ser treinado nas habilidades até se tornar competente. Então, você tem que treinar o paciente até isso. Então, não vai colocar ele, se inserir ele numa situação que ele não vai dar conta, né? E identifique o que pode dar errado, quais problemas podem surgir, né? E o que pode ser antecipado. Então, se, sei lá, uma pessoa está fazendo uma exposição, ela tem vergonha de falar em público. O que pode acontecer? E se tiver algum problema? Se uma pessoa estranhar e falar, o que você está fazendo, né? Enfim, o que você pode fazer junto, né? Quais intervenções que você pode fazer para lutar com isso, né? E tem alguns casos de exposição que você vai fazer junto com o cliente. E se uma pessoa perceber que você é o terapeuta, como é que você vai manter essa confidencialidade, né? Então, o que você pode fazer? Se a pessoa tem medo de entrar no elevador, aí você vai entrar junto com ela. E se alguém estranhar que tem duas pessoas no elevador? Enfim, se rolar algum problema, como é que você vai... o terapeuta vai lidar com isso, como também o paciente vai lidar com isso, né? Então, são pontos interessantes. Certo? Ok. E tem algumas perguntas que você pode fazer. Perguntar para si mesmo, né? Então, existem barreiras que podem surgir e que o cliente conclui o experimento, né? Ele é propenso a esquecer? Precisamos fazer lembretes, cartões, enfim. Como é que a gente pode reagir? Planejamos o momento ideal para fazer esse experimento? Enfim, tem várias essas questões para ser feitas. Outro ponto é fazer o experimento. Então, aí depois que você faz o experimento, você pensa, realiza o experimento como planejado? Preciso refazer esse plano, certo? Qual que é o objetivo? Queremos que o cliente investigue se fez o planejamento como planejado, caso for necessário reformular. E também tem foco que a necessidade de reformular o plano não proporciona uma experiência falha para o paciente. Então, o processo de você criar outra rota, o processo de você ir lá e tentar outras alternativas, isso não é sinônimo de falha. É algo que pode acontecer e está tudo bem acontecer, sabe? Então, naturalizar esse processo. E depois, na análise de resultados, se perguntar, né? O que realmente aconteceu? Vamos analisar e evitar ali aquelas distorções. Ponto muito interessante aqui. É interessante registrar todos os dados relevantes. E quanto mais rápido você registrar, de preferência no mesmo dia, melhor. Porque a nossa memória ela é muito falha, como a gente já viu aqui nas aulas, né? Então, também notar que o mais importante é registrar os fatos e não as interpretações desses fatos, tudo bem? Porque a interpretação fica em outro momento. Beleza. No passo 8, você toma nota do que pode ser concluído a partir do experimento. Então, você vai pensar, né? Estou deixando de perceber alguma coisa?
o resultado do experimento significa sobre a minha previsão e minha previsão alternativa. Então, diante das minhas crenças que eu tenho e as crenças alternativas, como é que eu articulo isso? Os fatos com as minhas crenças, né? E aí, qual que é o objetivo disso? É tirar uma conclusão clara do experimento, tá? Então, é interessante notar que a gente tem conclusões que tem filtros. Então, a gente vê o mundo a partir de lentes, né, que acaba distorcendo, querendo ou não. Então, é interessante ter essa ciência desses filtros, né? E se o paciente vai deixando de perceber alguma coisa, é uma oportunidade para abordar quais eventos negativos que aconteceram no experimento. Então, às vezes no experimento sempre vai ter pontos positivos e negativos. Então, acho que ter essa visão bem justa, né? E útil, na verdade, também. Para você ver e avaliar realmente se o que valeu, o que não valeu a pena, tudo bem? E aprender com isso. E por fim não, faltando mais um, né? Tenho 10, mas o passo 9 é reavalie o grau da crença, alvo e as alternativas. Então, como minha crença e minhas previsões mudou, né? Como eu classificaria cada uma delas. Então, é interessante observar e avaliar o impacto do experimento, classificando em graus, né? Tanto a parte mais cognitiva alva, como também a parte alternativa. E, por fim, defina um plano de ação com base nas conclusões do estudo. Então, a partir de tudo que você fez isso, o que você pode tirar como conclusão? O que eu aprendi sobre isso? O que eu posso fazer para a próxima semana? Né? Dito tudo isso, e aí? E agora? O que eu faço com essas informações tão valiosas que eu recolhi no experimento? E aí nós temos 3 passos interessantes, que é primeiro, após um experimento você tem um experimento comportamental, e após esse experimento você vai estratégias cognitivas são usadas para tirar uma nova conclusão. Então não é só fazer o experimento por si só. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa pode fazer o experimento, rolar várias coisas, acontecer várias coisas e ela não tirar uma conclusão disso. Ela não conseguir fazer uma síntese, um resumo sobre isso e meio que não vai aproveitar todo o potencial que teve aquele experimento, sabe? Então tirar uma nova conclusão é muito importante. E depois queremos desenvolver essa conclusão fazendo os planos para realizar algo comportamentalmente baseado nela, tá? Então, esse é um ponto bem relevante para ser descrito, tudo bem? Então, esse foi o passo a passo de como que você fazer um experimento comportamental. Foi uma aula um pouco mais densa, né? Bem mais longa do que o normal. Espero que você tenha gostado e a gente conclui essa aula número 10, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, um abraço e até a próxima.